características a partir dessas duas imagens aqui. Essas imagens são do muro, tá certo? Então elas são do anatomia voltada à clínica, e nesse caso aqui a gente tem uma divisão bem clara em relação aos linfonodos e a cadeia linfonodal mais externa, né, ou mais superficial, como é chamada, e a cadeia linfonodal mais profunda, certo? Mais interna. Então temos aqui, por exemplo, linfonodos que se enquadram, que se encontram aqui na região occipital, que são chamados de linfonodos occipitais, que vão drenar toda essa área occipital. Linfonodos que estão enquadrados aqui na região posterior da orelha, ou seja, retroauricular, e isso tem uma divergência de literatura, tem linfonodos, nesse caso, que estão mais próximos à orelha, que são os retroauriculares, e uns um pouco mais distantes, que estão logo acima do processo mastoide, né, que são os mastoídeos, mas aqui no livro, aqui no padrão Cury, ele encara como mastoide de forma geral, né? Então, geralmente eu vou utilizar o termo retroauricular barra mastoídeo para me referir a esse grupo aqui, ok? Além desse daqui, ó, vermelhinho, né? Que são os linfonodos que são encontrados bem em cima dessa glândula salivar parótida. Nesse caso aqui, a gente está se referindo nos linfonodos parotídicos, ok? Então vamos encontrar os linfonodos parotídicos aqui, os linfonodos bucais, esse azul ciano, tá certo? Que estão relacionados à drenagem superficial da região da boca, e por fim, esses superficiais aqui, que são os mentuais ou submentuais e os submandibulares. Então, quando a gente pega a mandíbula e vai mapear, vai palpar, a gente encontra linfonodos aqui nessa região mentual. Então, lembrando, eu tenho a região mentual aqui, linfonodos submentuais. Quando eu vou aqui para o corpo da mandíbula, eu vou encontrar, nesse caso, sob palpação, os linfonodos submandibulares. Esses são os superficiais. Lembrando, eu tenho uma cadeia de linfonodos superficiais vindo aqui do pescoço, tá certo? E se encontrando com linfonodos que vêm da região supraclavicular, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Nesse caso, só para a gente limitar aqui, né? Só para a gente finalizar aqui, a gente vai ter dos linfonodos occipitais até os submandibulares como linfonodos superficiais, nesse quadrinho aqui de referência. E os linfonodos pré-laríngeos até os supraclaviculares como esses mais profundos, coisa que a gente vai ver aqui. Olha só, nós temos, nesse caso, uma delimitação em relação aos linfonodos superficiais e aqui os linfonodos profundos. Os linfonodos superficiais, eles vão ter uma estrutura de referência que vão seguir principalmente na região do pescoço, que é a veia jugular externa. Então a gente tem uma veia jugular externa que está relacionada aos linfonodos cervicais superficiais, esses daqui, tá certo? E a gente tem uma veia jugular interna. E essa veia jugular interna, esse sistema de drenagem aqui, ele vai auxiliar, vai ser um ponto de referência para a gente trabalhar, nesse caso, o sistema cervical, né, profundo. Então, esses daqui, ó, são os gânglios cervicais profundos, ok? Que vão seguir, nesse caso, a jugular interna. Então, tem os gânglios cervicais profundos e a jugular interna. E a gente observa que esses gânglios são divididos a partir da metade dessa jugular em superiores e inferiores. Então, gânglios cervicais profundos superior, gânglio cervical profundo inferior, tá certo? E aí, nesse modo, a partir daí, a gente encontra gânglios de referência também. Esses gânglios de referência, eles estão em destaque aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. Esse gânglio aqui de referência, ele participa do cervical superior, tá certo? E dos gânglios cervicais profundos superiores. E esse daqui participa dos gânglios cervicais profundos inferiores, tá certo? Eu estou falando em relação a esse roxo,
do linfonodo júgulo, ok? Júgulo por quê? Porque está relacionado a jugular, tá certo? Júgulo digástrico. Quando eu falo de júgulo digástrico, eu relaciono esse linfonodo a jugular. Cadê você? A jugular, cadê? A jugular, tá certo? E esse músculozinho que é chamado de músculo digástrico. É um músculo na região do pescoço da mastigação, que ele vai ter 2 ventres, tá certo? E aí, ele é o ponto de referência de drenagem inicial, certo? Que vai dessa cervical profunda superior. Então é o primeiro gânglio a receber essa drenagem a partir da cavidade oral e da cavidade nasal, tá certo? Como a gente nota aqui, ok? Além disso, temos o último gânglio, que seria essa cadeia aqui, ó. São gânglios que estão associados, nesse caso, à drenagem e ao ponto final de drenagem em relação à cervical profunda inferior, certo? Que é esse daqui, amarelinho, que é um júgulo, ou seja, está relacionado a jugular também, homoioídeo. Homoioídeo porque eu tenho um músculo, vocês também, né? chamado de músculo homoioide, certo? Esse músculo homoioide, ele vai da antiga omoplata, a nossa atual escápula, até o osso ióide aqui. Okay? Então, esse músculo que vai daqui até aqui, né, ele passa muito próximo a esse nosso gânglio, esse nosso linfonodo, perdão. E aí, nesse caso, por isso que essa denominação, ok? São pontos de referência, obviamente. A gente vai trabalhar, né, a partir de agora, né, reforçando essa drenagem, também revisando as características histológicas a partir dos nossos objetivos de aprendizagem, que é analisar as características morfológicas macro e microscópicas do linfonodos e toxilas, caracterizar a localização do anel do Valdaer e os linfonodos cervicais profundos, além de examinar o trajeto da linfa da cabeça e pescoço, do órgão-alvo até a corrente sanguínea, tá certo? Vou dar uma meia horinha, 40 minutinhos para vocês realizarem as estações e daqui a pouco a gente